Olá, bem-vindos a mais um Alma Literária. Hoje eu tenho uma convidada aqui muito especial, Viviane Oliveira. Ela é dona do blog Paixão por Livros, também conhecida como Vicky, e nós duas vamos falar sobre a trilogia O Inferno de Gabriel. Quero agradecer a todos que têm curtido meu canal, que têm se inscrito e compartilhado. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Alma Literária. Hoje eu tenho uma convidada aqui muito especial, Viviane Oliveira, uma amiga do Facebook, a gente se encontrou por lá e começamos a falar de 365 Benins, acreditam? E depois disso a gente ficou amiga e começamos a falar de livros, editoras, de filmes, de série, e assim, como a gente tem esse papo afinadíssimo com livros, eu resolvi chamar ela aqui para a gente ter uma conversa sobre uma série de livros, uma trilogia chamada O Inferno de Gabriel, que está aí em alta novamente por conta dos filmes que foram lançados no Passionflix. Então hoje estamos aqui com Viviane Oliveira. E aí, Viviane, tudo bom com você? Oi, Nazaré. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, Viviane, eu vou pedir que você se apresente aí para o meu público, fale um pouquinho de você, do que você tem de carga aí de livros. Solta a franga, mulher. É assim, porque eu acho que como a maioria do pessoal, né, eu sou mais uma leitora voraz, né? Eu acabei caindo aí como uma quarta capista, na verdade. Minha formação é em administração de empresas, eu sempre trabalhei nessa parte mais dentro de escritório, né? Mas eu sempre li muito, né? E o que acontece? Por ler muito, eu acabei montando meu blog, né? Eu sou a Vicky do Paixão por Livros, e lá Olha aí. Tá vendo? Eu não sabia, já passei por esse blog, eu não sabia que era seu. E aí começou como na verdade, como um hobby, né? Eu colocava lá algumas leituras, algumas indicações de livros que eu li e comecei a resenhar. No começo a gente não tem muito mão para isso, vai começando mais a fazer um resumo que uma resenha, né? Enfim, e aí foi melhorando e assim, o que acontece? Aí eu fui criando outras redes, fui para dentro do Facebook e aí comecei a criar alguns laços com autores e editoras. E aí acabou surgindo algumas propostas de parceria, que acho que muito blogueiro hoje tem parceria com editoras para poder receber livros, para divulgar, para comentar, né? Para resenhar principalmente. E aí começou a surgir bastante parceria com algumas grandes editoras aqui no Brasil, até que dessas resenhas, não especificamente dessas que eu tinha parceria, mas resenhas de outros livros que eu li, de editoras que não parceiras, e algumas editoras entraram em contato para mim fazer trabalhos freelance para eles, né? Tipo, desenho seria a quarta capa, né? Seria trabalho de quarta capistas, que é aquela parte de trás do livro, que dá uma introdução do conteúdo, né? Uma introdução da história. Tipo assim, não é a minha formação, aquilo que eu falei, né? E acabou caindo aquilo no meu colo e aquele trabalho acabou virando o hobby, né? Acabou virando também uma fonte de renda, né? E foi bem bacana. Durante muito tempo eu trabalhei como quarta capista, continuei ainda lendo o material. Mas, assim, com o tempo, né, a gente acaba lendo muito material e aí os personagens fazem uma bagunça na nossa cabeça, como qualquer leitor. E aí eu tenho uma estante enorme com um monte de livros aí de parceiros, até com as quartas capas que eu fiz, mas é bem bacana. E aí eu dei uma pausada agora, tô mais seletiva nas minhas leituras, deixei um pouquinho de lado essa loucura de ficar lendo tudo que joga no meu colo, e comecei a ler mais, voltar a ler por prazer, né? E hoje a gente vai falar de uma trilogia que pra mim é fantástica, que é O Inferno de Gabriel. Eu também amo. Na verdade, assim, foi você que me apresentou. Eu já tinha visto as capas dos livros, mas a princípio eu não me interessei a ler, porque assim, era só um romance, não era um romance sobrenatural que eu estava mais acostumada, que é minha área de conforto. E eu tô quase como você, eu tô desvendando outras áreas que eu não costumava ler, porque eu lia muito terror, eu lia muito romance sobrenatural. E O Inferno de Gabriel foi uma grata surpresa. Você me apresentou, eu me apaixonei, comprei todos os livros, enlouqueci, comprei tudo, porque assim, o escritor ele tem uma pegada muito boa. E hoje, gente, então vamos falar de Inferno de Gabriel, o nome do autor.
eu vou pronunciar de um jeito, depois a Viviane pronuncia do jeito que ele quer. Jeito, né? Cada um com o sotaque e vamos que vamos. Chama de um jeito. Eu chamo de Sylvain Reinhard. Não sei se é assim a pronúncia. Já vi algumas meninas chamando de boa pergunta. Boa pergunta. Eu nunca ouvi falando assim. Sylvain Reinhard. Não sei se tá ela certo. Já fala com sotaque, né? Ela já fala com sotaque mais chique aí. Mas enfim, o cara, ele é um homem. Nós descobrimos que ele é realmente um homem. Ele é um homem. Nós descobrimos por culpa da Passionflix, né? Que foi o canal de streaming que adaptou os filmes agora para o cinema. Ele já está pirateado aí em tudo que é lugar do planeta da internet. Pois é. Coitada da também para os assinantes. Mas assim, vamos começar a falar dos livros. Viviane, o que você achou dos livros? Quais as suas impressões aí? Depois eu falo as minhas. Essa trilogia para mim foi um achado. Eu comecei a ler por causa da parceria com a editora, que aqui no Brasil quem publica, né, tem os direitos de publicação é a Editora Arqueiro. E o primeiro livro, ele foi lançado em 2013. Apesar dos filmes, a adaptação da Passionflix ter sido coisa recente, a gente teve o primeiro no final do ano passado, se eu não me engano, e o segundo agora, e no final de julho, né, a adaptação do segundo livro. Então, é mais recente, então tá trazendo à tona de volta essa história, que é bacanérrima essa trilogia, gente. E eu considero uma das melhores leituras que eu já fiz, em termos não só de história, mas também de conteúdo. Eu gosto muito de questões relacionadas à história da arte, né? E esse livro, ele não é superficial, ele coloca muita coisa, muitos detalhes ali que aguça a nossa curiosidade para estar buscando mais informações. Né? Então, é um livro. Romance, né? Não é só um romance. Ele começa como um romance, depois vai aumentando ali, né, a caliência, né, a saliência. Exatamente. Apesar de não ser um romance hot, né? Ele não é um romance hot. Não é um romance hot. Ele é um romance muito comportado. Tem pegada. Tem pegada, assim, e muito conteúdo no sentido de história, né? Você tem a história dos dois personagens, que são bem complicadas, né? São histórias de vidas complicadas, e não só nessa parte psicológica, e na parte também em termos de conteúdo, que é aquilo que eu te falei, né? Traz muita questão histórica. A gente tem o fundo, né? Que trabalha a Divina Comédia, né? Exato. Então a gente tem obras de arte, muita coisa. É riquíssimo, muito riquíssimo. E cenários também, né? A gente acaba viajando por Florença, né? Então é bem bacana. É isso aí. Então, assim, olha, uma leitura surpreendida, muito bom. É muito boa. Eu peguei o primeiro livro, assim, eu devorei em uma semana, porque meu tempo era curto. Eu acho que se eu tivesse sentado assim um dia todo, eu teria lido num dia todo. Eu concordo com você. É um livro muito bom, assim, em relação a outros romances que eu li, essa coisa do autor colocar como pano de fundo uma obra literária como O Inferno de Dante, né, a Divina Comédia, ele enriqueceu o livro, ele envolve os personagens nessa trama. A trama da Divina Comédia se mescla com a história dos personagens. Com certeza. Isso enriquece e faz o leitor procurar outros livros, procurar saber quem é Dante Alighieri, Nascimento. Eu mesma fui atrás e assim, eu já conhecia o nome dele, porque assim, os grandes clássicos, enquanto eu estava estudando, eu consegui pegar alguns deles. Eu confesso que eu nunca li a Divina Comédia, mas eu li Boccaccio, eu li Dom Quixote, então assim, ele está dentro de uma das obras, né, clássicas universais. E a gente começa a ler e quer saber mais sobre Dante, quem era Beatriz, né? Que é muito comentado aqui no livro, porque o personagem principal e a mocinha, né? Os dois. A mocinha representam bem. Eles se colocam no papel de Dante e Beatriz, que era a musa inspiradora dele. Ele era de carne e osso, ele era casado, mas ele tinha ela como inspiração. Ele era mais velho do que ela era muito jovem, mas quando ele via a Beatriz, ele ficava completamente elevado e ela inspirava ele profundamente. Exatamente o que acontece com os personagens principais no livro, né? Exato, O Gabriel, né? Que ele é mais velho, bem mais velho que a Juliane.
E a Juliane é aquela mocinha, aquela coisa bem mais assim, não vou dizer que ela é bobinha, mas ela é mais ingênua, aquela coisa mais virginal, que também remete muito a Beatrice, que era a musa do Dante, né? Então é muito bacana esse link. Ela e parece, fora, né? Eles fazem referências que ela aparece, né, com o quadro. Inclusive no filme e no livro, o quadro do Holiday, que pintou justamente o Dante observando a Beatriz no encontro que eles tiveram, assim, por acaso. Acho que da biografia, dos dados que tem, né, de Dante na história, ele retrata isso no quadro e os dois personagens, por coincidência, por coincidência não, tem um motivo para isso, né? Os Exatamente, dois têm o mesmo quadro. E o autor, ele tem uma carga muito, assim, histórica, né? Ele tem um conteúdo muito bacana. Então, você vê que o autor, ele foi a fundo na questão da pesquisa para estar colocando, e em cima desse pano, dessa história, né? Ele montou os personagens dele. Ele tinha uma história montada, e em cima dessas características da Divina Comédia, ele acabou criando um romance mais contemporâneo, né? E ele usou os personagens de uma forma contemporânea, muito bacana mesmo. É bacana também porque, assim, apesar dele ter colocado todo esse conteúdo histórico, o livro não ficou chato, ele não cansa a gente com dados históricos, mas da forma que ele colocou, pelo menos para mim, eu fiquei muito curiosa, eu queria saber bem leve, mais. né? Ele introduz assim de uma forma que aguça a curiosidade, né? Aguça a nossa curiosidade. Então, assim, eu fui atrás de Dante, descobri até um livro de uma coleção que eu tenho aqui de História da Arte, descobri mais sobre ele, eu li. Pesquisei até o Inferno de Dante para comprar para mim, porque eu não tenho. Eu tenho o Paraíso Perdido de Milton, aí eu disse, puxa, ela tem, né, no Amazon, e vou ver se eu compro. Aí quando eu olhei a Divina Comédia, né, poxa, mas a gente não tem a Divina Comédia, eu vou ter que comprar, porque eu quero ler. Porque, assim, é muito interessante esses livros, porque, assim, você vai dizer, não, é antigo, mas, assim, poxa, é história universal, tem muita coisa que você vai absorver e, assim, o link que ele faz com os livros é muito interessante. E outros livros do autor, ele faz um link com quadros, aí ele já vai para Botticelli. Então, exatamente. Assim, parece que tem o muita autor, coisa. Realmente, isso, ele tem uma carga, né? Uma carga de história histórica na parte literária e de artes muito grande. Pronto, muito grande mesmo. Muito grande. Inclusive, Nazaré... Demais. Inclusive, Nazaré, quando eu fiz a resenha do primeiro livro, que foi lá em 2013, e minha resenha ficou enorme, porque eu quis falar do livro, depois eu quis falar de todos os aspectos do que colocar imagens referente a lugares, a obras que eles passaram, porque a gente lendo o livro, a gente já quer viajar junto com ele, é muito interessante. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não ligo para isso. Na hora que você começar a ler, vai por mim, você acaba viajando junto, querendo conhecer. Né? E o fato de Gabriel, né, professor, só dando um parênteses. Ele é professor do quê? Isso, ele é professor de quê? Adivinha, do quê? Pensa lá, especialista, aquele cara mesmo, o cara. Ele é especialista na área de Dante, né? Então, assim, isso é incrível. Que coincidência, né? Coincidência, pessoal. Que coincidência, pois é, né? Pois é, e assim, a tua resenha ficou muito grande, tu teve que reduzir. Não, ficou enorme, do jeito que tá, foi. Ficou, publiquei, quem quer ler. Na época eu falei, quem quer ler quer, se não é porque é pro meu arquivo, fica aí. E aí agora, vamos conversar desse primeiro livro. O que você achou, Nazaré, desse primeiro livro? Olha, e da adaptação? Eu não consegui assistir a adaptação da Passion Plix, agora você parece que você assistiu, né? Eu assisti, gente, eu li o livro e logo depois eu corri e fui ver o filme. Assim, a adaptação tá bem fiel. Ela cortou poucas partes e ela fez, tipo assim, ela enxugou algumas cenas e colocou junto com outras para dar continuidade. Eu até entendo, porque assim, não dava para contar tudo, mas ela conseguiu fazer com que as cenas principais saíssem. O casal tem uma química muito boa. O ator que faz o Gabriel... Gente, que ator que é aquele? Fala sério. O Júlio Benucci. Meu Deus. E ela, a Michelle, assim, eu acho que ela ficou super A Melanie é muito bonita também. Delicadinha, né? Isso, porque refletiu bem o que o livro propõe, né? Porque exatamente. Na época que tinha esse romance, que foram nessa época de 2013, 2010 até 2013, 14, a gente tinha personagens marcantes. O personagem masculino sempre era forte
aquela coisa de marcante, sempre dominador, não nesse sentido que a gente está vendo do romance hot, mas no sentido de temperamento dominador. E as mocinhas sempre muito delicadinhas, muito bobinhas, muito ingênuas. Hoje mudou muito. E eles acharam personagens, os atores, eles parecem muito. Ele é grandão, o cara, porque no livro também a gente sabe que o Gabriel, ele é um armário, essa é a verdade. Então pegaram um cara grande, o Júlio, ele é alto, e a menina, a que faz a Júlia, que é a atriz, a Melanie Zanetti, se eu não me engano, e ela é miudinha, magrinha, pequenininha, então tem muito a ver com as características não só do livro, mas assim dessa época de 2010, porque as publicações estavam em alta, né, esse tipo de romance. Sim, porque teve muitos livros justamente pegando essas características, né, esse estereotipo da mocinha frágil, o homem super forte. Exatamente. É assim, o livro eu gostei muito, a leitura é rápida, você não tem partes cansativas. Sem dar spoiler, a premissa que ele propôs a ela, do romance deles, foi que eles esperassem, se mantivessem castos, o que vai contra os livros dessa época. Como você bem falou, que assim, eles eram mais fortes, apesar de ter essa coisa que dá aquela coisa, aquela sensação de sensualidade nos livros. O que acontece? Nesse livro a gente sente isso, mas ao mesmo tempo é uma coisa controlada e tem uma hora certa para acontecer. Não é como, fazendo uma comparação, que não vai parecer muito, não tem nada a ver. 50 tons, não. Lá o casal já tem um relacionamento mais íntimo e tem toda uma série de coisas. Ele tem aquele quarto, ele gosta de outras é um romance que começa totalmente diferente desse, né? Porque esse daqui, ele começa ainda pela aquela coisa. Primeiro vem o ódio, né? Aquela questão. Assim, que ele tem uma certa aversão à Júlia, e a Júlia fica chateada por um certo motivo, né? E depois vai criando, essa aversão vai nascendo um carinho, que vai virando em amor, que depois só lá no outro livro, lá pra frente, que acaba se concretizando. E já por exemplo, se a gente comparar com 50 tons, o que acontece? O cara tem uma fixação, vem aqui, vamos fazer um acordo, e já começa do contrário, entendeu? E aí vai se apaixonando depois, né? Depois o romance. Exatamente. Então esse é um livro que começa assim bem no começo, o primeiro livro assim, ele é bem, no sentido de romance, ele é mais água com açúcar, mas ele tem uma carga psicológica que vai crescendo, e a gente tem no começo, pelo menos eu senti isso, Nazaré, eu comecei a ler o livro, muita gente sentiu, alguns leitores também na época, a gente trocou figurinha e também sentiu isso, que começou a ficar com ódio mortal do livro por causa do Gabriel. Porque ele é truculento, ele é grosso, e tipo assim, ele é um cara narrado como bonito, viril, né? Que de noite, que de dia ele tem uma vida como um professor, que de mestrado ele é o, né, vamos dizer assim, é o papa sobre Dante Alighieri, e ele é um cara assim, acima de qualquer suspeita, e à noite ele tem uma vida mais depravada, obscura, né? Obscura. E aí o que a gente vê assim que esse personagem, ele essa dualidade, né? E tem um porquê dessa dualidade dele. E a gente começa a ter muita raiva dele, porque ele, como professor, ele é extremamente... não vou dizer que ele é grosso, ele é educado, mas ele é truculento nas palavras. Ele é meio... Ele é um porre, meio antipático, né? Ele é um porre. E a Júlia chega toda docinha, e que ela vê ele, ela fala, nossa, ela conhecia ele de um encontro que eles tiveram há muito tempo atrás, e ele nem não sabia quem era ela, e pelo contrário ainda pega no pé dela, achando que ela, tipo assim, que menininha mais fuleira, né? Porque ela era tava lutando para se manter ali nesse curso, pagando a duras penas, passando até fome, e ele nadando ali, né? Ele tem todo o status dele, um puta num apartamento e tal. E aí a gente vê essa desconstrução, né? Que a gente vai vendo essa desconstrução do personagem no decorrer do primeiro livro, até ele de repente começar a olhar a Júlia com outros olhos, no sentido de se tornar o protetor dela, né? Antes de se tornar
antes de se tornar o homem da vida dela, o amante, o que seja, ele se torna o protetor, mas ele ainda tem aqueles traços de truculência no perfil dele. Até a Júlia com a doçura dele. Então, no começo, você vai começar a ler o livro, você fala, que livro é esse? Esse personagem é um porre, que cara chato, não sei o que e tal. E aí, você quer tacar o livro na parede, mas eu xinguei tanto esse cara no começo do livro. Também. Nossa, mas eu xingava. Eu falei, eu não vou ler mais esse livro, porque esse cara tá dando uns nervos. Pois é, a primeira coisa que eu pensei, eu disse, nossa, vai ser o livro todo isso. É tipo assim, eu classifiquei logo, peguei um papelzinho e disse, ó, arrogante, destruidor de alunos, porque se eu tivesse um professor dele, eu mandava ele capinar. Nossa, se fosse na época de hoje, ele estaria sofrendo um monte de processo de bullying contra porque olha... por ser bonito, eu não sei se ele tinha noção do impacto que a presença dele causava nas alunas, mas provavelmente ele sabia, porque ele é muito bonito. Com certeza. Uhum. E assim, tipo, eu achei uma coisa que me desconcertou um pouco. Quando o escritor descreve ele de camisa, aquela gravata borboleta. Borboleta, pois é. Pronto, aí aquele suéter, assim, tipo, ele vestiu o personagem com um homem de 50 anos, 60 anos, um professor velho, mas aí quando você olha além da gravata borboleta, você vê atrás daqueles óculos, né? Atrás daqueles óculos, ele parece o Clark Kent, exatamente, ele atrás dos óculos tem outra personalidade. Eu disse, poxa, ele deve ter uma personalidade oculta aí que ele esconde detrás desse óculos, e realmente, quando ele sai da universidade... À noite, ele vai para um lugar chamado vestíbulo, né? Ele vai para um lugar lá, né? Tem um lugar lá que ele vai... faz ali? O que ele faz ali já, tipo assim, né? Vai fazer Christian Grey ali parecer santinho, né? Pronto, aí o meu medo foi esse, né? Eu comecei a ler, eu disse, meu Deus, não, mas não tem muita... ele não tem, ainda não fica explícita essa questão, né? Mas a gente sabe que à noite é onde ele extravasa toda aquela angústia dele, porque ele tem um trauma do passado, que justamente quando ele conheceu a Júlia, porque muitos anos atrás, quando ela era bem mais nova, era uma adolescente, foi o dia do trauma, porque para quem leu o livro vai saber que esse encontro deles ali foi definitivo na vida do Gabriel, né? Apesar de ele hoje ser professor dela e não lembrar quem é ela, porque eles só se viram teoricamente uma única vez. Naquele momento que ele encontrou a Júlia, eu vou soltar um spoiler que é do passado, tá? Então não vai ter muito assim, a pessoa fala, nossa, o que aconteceu? Pode soltar. Ele tava, o spoiler dele, quando ele se encontrou com a Júlia, que é uma cena maravilhosa, que eu vi já essa cena, não assisti o filme, mas eu vi, tá sempre rolando pedacinhos do filme por aí, a gente acaba assistindo, que tem a cena... Eles se encontram num pomar, né? E no filme, eles colocam essa cena, é uma cena das mais marcantes do livro. Então a Júlia era muito mais novinha. E ele tava bêbado e ele ia se matar, né? Ele tava pensando em se suicidar não bêbado, vamos lá fazer a resenha. Não tão bêbado, né? Ele tava assim, ele tinha bebido, mas ele tava... Não, tem um problema. A implicação maior. Ele tem um problema com bebida hoje, né? Por causa disso também. Exatamente. Ele é um alcoólatra, mas ele não é aquele bêbado que fica no boteco caindo nas ruas, né? É aquele... Ele bebe... porque ele estava sobre... ele estava sobre... como a gente diz? Nas mãos das drogas também, né? Também. Tem todo um caso. Chapado, meio isso, bêbado. Não sei pra você, Viviane. Agora vamos fazer um parênteses aqui. Eu não sei pra você, mas eu achei muito interessante isso. Sabe por quê? O que acontece? Ele construiu personagens que, no geral, nos romances, são perfeitos. Pessoas que não têm vícios, pessoas que não bebem. Assim, a gente, claro, tem romance que tem pessoas que têm problemas, a gente sabe disso, mas ele desconstruiu aquela história do mocinho perfeito e da mocinha perfeita. Exatamente. A gente começa a ler o livro acreditando que eles são perfeitos, mas ambos têm seu lado sombrio e têm seu lado de não tão inocentes. Gabriel não, a gente já sabe que ele não é inocente, que ele tem todo um lado mais obscuro na vida dele, que ele frequenta essa boate, que ele tem amigas, inclusive numa cena que não é um grande spoiler. Tem uma tal de Krista aí no meio, né? Isso, que essa daí essa mulher, ela é tipo a Mrs. Robinson, sabe? Pronto, exatamente. Fazendo aqui uma analogia.
Quase próximos, só que ela é nova, é mais jovem, né? Ela é uma Mrs. Robinson do Inferno do Gabriel aí. Mas é mais jovem. E assim, ele desconstruiu isso. E eu achei muito legal essa parte dele mostrar pessoas que também têm traumas, que têm vícios, e que mesmo assim conseguem desenvolver um romance. Porque assim, ficou bem história real, apesar de ser um romance, eu acho que foi isso que me atraiu. Porque não ficou aquela coisa tão inatingível, entendeu? Exatamente. Até a própria Júlia, como ela não é aquela mulher maravilhosa, alta, não, tadinha a Juliane. O que acontece? Ela não é aquela narrada como aquela moça bonita, alta, sabe, pé de curvas. Ela tem os olhos esbugalhados, mas assim, né, salientes, magrinha, mignon, passa fome, né? Então, tipo assim, fome, não come carne. Ela pra estar onde ela tá na universidade, ela tá passando fome, ela tá morando num apartamento, né, no qual, tipo assim, e isso é uma das causas que causa, no começo a gente vê essa repulsa do Gabriel, porque ele encrenca com a bendita da bolsa dela, que isso aí vai por vários capítulos, essa bolsa surrada dela, até chegar, criar vergonha e dar uma bolsa pra mulher, né? Para com isso, vem encrencar com a bolsa da mulher, dá uma bolsa logo pra ela. Porque assim, ninguém mora onde quer, né? Ele entrou na casa dela, julgou tudo, e não parou julgou tudo. É aqui que ela mora, provavelmente ela só pode pagar por isso. Ele não pensou, ele foi tão arrogante do jeito que ele acha que todo mundo vive com ele, entendeu? Todo mundo é rico no mundo real dele. Loucura. Exatamente. Eu odiei. E a Juliane, depois porque eu gostei dele. Depois tocar ele. Exatamente. A gente vai vendo as cascas de cebola, a gente vai tirando camada por camada e vai chegando na essência do Gabriel, assim como o da Juliane também. A gente acha que ela bolsa. Quando ele pensou na bolsa, aí eu disse, poxa, ele talvez tenha coração, né? Olha, ele tá pensando na bolsa dela, talvez não seja uma repugnância tão grande assim. Aí eu fui ali pensando, né? Enquanto eu lia, meu Deus, pô, esse cara não vai melhorar. Como é que a gente beija uma criatura dessa, mesmo sendo linda? Jesus! Dá uma bolsada nele. Dá uma bolsa, mulher, pelo amor de Deus. Cada uma. Sim, agora vamos a alguns aspectos. Muita gente da internet disseram, né, que isso era uma fanfic de Crepúsculo, né? E que ao longo dos livros tem algumas coisas assim que realmente parecem. Eu não senti tanto, porque assim, eu vou ser bem sincera, eu só li o livro 1 de Crepúsculo, eu não li as outras, assim, eu acho que teve o referencial da maçã, quando ela senta na sala dele e a maçã cai por lá, coisas poucas, mas eu não achei tanto. Mas eu não achei, assim, não tem, pra mim assim, a ponto de falar é uma fanfic, não, porque não tem nada a ver. Assim, se tiver alguma nuance, é normal você, de um romance para outro, você ter alguma cena, algum diálogo que se aproxima, te lembra, te remete. Que isso era uma afirmaram, mas não sei. O cara o Sylvain pode até ter criado com a intenção, ou provavelmente despertou, né, nele essa coisa, mas não tem nada a ver. Talvez, lá no terceiro livro, quando aparece um determinado personagem, o William, né? Que dá origem, porque não é só a trilogia do Inferno de Gabriel, que é composto por Inferno de Gabriel, Julgamento de Gabriel e a Redenção de Gabriel. Exato. Né? Depois que terminou esses 3 livros, e daqui a pouco a gente vai fazer uma chave aí com Dante Alighieri. O que acontece? Depois desses 3 livros, no último, aparece um personagem lá que você fica assim, tipo, meio intrigada. Ele é uma cena muito rápida, ele aparece, fala alguma coisa e se manda. Exatamente. E mais pra frente ele faz um diálogozinho assim num beco lá, que ele solta uma frase assim, que tá relacionado ao futuro da Juliane, né? E aí esse personagem especificamente, que ele vai dar origem a eu não diria nem que é uma spin-off, eu acho que é um crossover, porque ele vai aparecer de novo, os personagens série, do né, Gabriel. Vai dar origem, esse personagem dá origem à série Noites em Florença, também publicado pela Arqueiro, né? Só que é um romance, ele segue na mesma pegada de assim, a narrativa é muito próxima, né? É bem próxima. A dinâmica do livro é muito, não muda o estilo. A gente tem a pegada em obras de arte, só que aí entra nessa Noites em Florença, entra totalmente uma pegada de romance sobrenatural. Então deixou de sair daquele romance mais contemporâneo, aí já fez a minha praia, né? Aí já foi na Praia da Nazaré, né?
Então a gente tem esse personagem que puxa. E aí, o que acontece nesse Noites de Florença, que é esse spin-off, crossover, eu diria que é um crossover. Os personagens aparecem novamente. Em alguns pontos, são passagens do Gabriel e da Juliane ali, pela história do William com a Raven, né? Que é a mocinha aí. Só que essa mocinha aí, ela, né, é um pouquinho menos lerda do que a Juliane. Menos lerda do que a Juliane, mas você notou... Ela é mais... Voltando. E ela trabalha com o quê? Com restauração de artes, meu Deus. Então a gente fica no universo das artes de novo. Isso aí! Meu Deus. Minha praia. Eu amei, porque assim, eu gosto de... Amo livros, mas minha segunda paixão são os quadros e a terceira é a música. Eu sou doida. Aí, tipo assim, quando disse que eu era restauradora, pronto, meu sonho de consumo. Pronto, já foi. Aí eu disse assim, eu sempre sonhei ser restauradora, infelizmente a vida não me levou por esse caminho, mas aí tipo, me deixou ser escritora, porque aí eu falo de tudo. Aí você fala, né? Gostei também, e puxando agora um link, você notou que ele também desconstrói com a Raven a imagem daquela mocinha perfeita, né? Ele tem ela não é bonita, ela tá um pouco acima do peso, ela tem um problema na perna, e a gente vê realmente que ele puxa, né, essa coisa para mudar a imagem daquela mocinha perfeita, linda, maravilhosa. Isso eu gostei também, porque dá uma mudança em tudo aquilo que a gente já tá cansado de ver, que tem todos os romances. Eu achei isso interessante. Muito bom também. A mesma coisa do William, porque ele é um vilãozão, né? Ele é um vilãozão milenar. Ele é malvadão. Ele é mau. E assim, teve umas horas ele lá... Ele é malvadão. Aí, de novo, a gente vê a desconstrução, né? Vamos fazer o seguinte, aí, a gente marca um outro papo. A mocinha vai adoçando. Pra meter o pau. Aí depois fala sobre esse. Foco lá no Gabriel e na Juliane. Bora lá. Volta. Não, mas é apaixonante. Volta. Eu muito legal. Doidei, né? Naquele dia, eu mandando aqui um zap pra Viviane. Eu enlouqueci, mulher. Eu comprei todos Tem mais livros? Tem mais? Cadê o resto? Pô, fiquei louca. Comprei todos os livros. Aí mandei um WhatsApp pra ela, mulher. Comprei todos os livros. Mas é assim mesmo. Quando eu me apaixono por uma coisa, eu vou até o fim. Então, vamos fazer Vamos voltar aqui, né? A gente tá tudo doido aqui. Vamos fazer um resumão do Gabriel aqui. Pronto, primeiro, então eu queria fazer aquele link que eu falei pra você dos 3 livros, né? Pronto, vai lá. E quando a gente fala, vamos falar da obra do Dante Alighieri, né? Da Divina Comédia. A Divina Comédia é dividida em 3 partes. A gente tem o Inferno, a parte do Purgatório e a parte do Paraíso, que representa o céu. Isso. E se a gente for analisar isso nos 3 livros do Gabriel, a gente tem o primeiro livro que é o Inferno de Gabriel. Exatamente. O segundo, nós temos o Julgamento de Gabriel. Onde que é o julgamento? Acontece no Purgatório, né? E o último que é a Redenção de Gabriel, que aí na Redenção de Gabriel a gente tem o quê? Que é o encontro do céu, do paraíso, é o momento que ele se liberta, né? Ele se liberta, que ele encontra a salvação. De novo, exatamente. E de novo o autor fez o link dos nomes, dos títulos do livro com a referência de Dante Alighieri. E o conteúdo das histórias, elas também estão... Elas seguem nisso. No primeiro é infernal o livro, realmente. É o inferno. Né? Acontece... É um inferno mesmo, porque é um inferno na vida da Juliane, é um inferno do Gabriel, é passado batendo na porta, esqueleto saindo do armário, né? Exato. Aí tem o julgamento, aí começa a aparecer tudo as questões do relacionamento deles, as pessoas julgando, né? Isso. Os problemas que ela pode enfrentar na tese que ela está defendendo, Exato. porque o Gabriel era o professor dela, o Gabriel enfrentando os problemas, sendo julgado. Por ser professor ali, então eles têm que se afastar. Então tem um julgamento, tem pessoas também ali que interferem no relacionamento dos dois. Uma denúncia contra eles. Exatamente. Então a gente tem todo um julgo aí por trás da história. Abrindo um link no aqui último livro... Termine. Diga lá. Não. E no último, que é o no julgamento, fala lá, vai. Vamos lá, senão eu vou perder. No julgamento, o que a gente percebe é o seguinte: como é um romance entre um professor e uma aluna, não ficou aquela coisa suja, nenhuma coisa assim ruim. Ficou bem light e assim, eles têm um respeito aqui, que é pra não ficar aquela coisa assim, é um professor e uma aluna, aquela coisa, né? Agora parte pra redenção. Tanto é que até o Gabriel fala pra ela, vamos fazer o seguinte, né? Eu não vou ser mais o seu mentor aqui, vamos pôr outra pessoa aqui pra não dar problema aqui pra você. A gente vê essa honestidade. Foi um cavaleiro. Foi um cavaleiro, isso aí é lindo, gostei. Pula pra redenção. E aí na redenção, né, que representa o paraíso, a gente vê todos esses pontinhos que
ficaram ali esses nozinhos que não foram desatados e pontas que não se uniram, elas acabam fechando ali na redenção. Então, as pazes com o passado, porque o Gabriel, ele tem tudo que ele aconteceu no passado envolvia uma outra mulher que teve um problema, eles tiveram um relacionamento e gerou algumas coisas nesse relacionamento que foi que no primeiro livro a gente viu o Gabriel, ele arrastou, né, essa questão e ele foi aos poucos resolvendo, né, essa questão. Aí a gente vai ver também as questões da Juliane em relação as dela, que a vida dela também não é fácil, porque a vida dela é fácil. Ela tem pais ausentes, a mãe, se eu não me engano, era a mãe alcoólatra, né? Então, também. Violência no lar, então tem tudo violência isso. Doméstica. E aí, só tem uma coisa importante que a gente não falou. Aí, Nazaré, a gente esqueceu de falar de uma personagem muito importante também, que faz o link aí do Gabriel com a Juliane, que é Rachel. A Rachel, sabe quem é Rachel, gente? Adivinha? É a melhor amiga da Juliane. E adivinha só que a Rachel... É uma excelente amiga. É excelente, a melhor best friend, é que salvava ela, assim, quando ela tinha problemas na casa dela. Elas eram adolescentes, quando tinha um problema lá em casa com os pais. Ela corria pra casa dela. Pra casa da Rachel. Mas a Rachel não é só a melhor amiga da Juliane. A Rachel é... Tananã, que rufem os tambores. Ela é a irmã do Gabriel. Pois é. Eita, olha aí. Olha aí. Cunhada, é a cunhada. Pois é, a cunhada. E aí, isso que é o mote no começo do primeiro livro, que é a mágoa da Juliane, que o Gabriel não lembra dela. De uma coisa que aconteceu no passado. Poxa, sou amiga eu sou a melhor amiga da sua irmã e, tipo, a gente se encontrou não sei aonde, lá naquele bendito daquele pomar, e você não se lembra de mim. Pois é, o cara tava fazendo o quê? O cara é doido, não sei não. Eu fiquei confusa quanto aquele um tempão. Por que esse cara não lembra? Ele não lembra porque ele tava meio embriagado e meio drogado. Então, para ele, é assim, aquela cena do pomar que eles se encontram, né? Que acontece uma coisa muito grave na vida do Gabriel e ele fala assim, ele tá a ponto dele pensar em se matar. Então, ele vai lá ver a família dele e eles têm um pomar, e aí tem um pomar lá e ele acaba encontrando com a Juliane. E ele conversa é uma passagem bem lírica, mas o simbolismo daquela passagem é que vai determinar o andamento da história lá na frente, quando ele lembrar que ela era a moça que ele encontrou a menina, né, a jovem que ele encontrou no pomar. Isso vai ter uma chave aí, vai ser muito importante na vida do Gabriel. Sim, com certeza. Né? E é o que vai trazer ele para ancorar ele para mudar, né, nesse sentido da parte comportamental dele, né? Porque ele é uma boa pessoa. Certeza que você notou, porque você leu até antes de mim. Assim, você notou que depois que ele descobre, a personalidade dele muda completamente. É como se ele usasse uma armadura e depois que ele descobre quem é ela, ele muda da água pro vinho. É um lado carinhoso dele aparece. Eu não sei se depois... Porque na verdade ele parece um sonho, né? Então ele falou assim, eu não posso viver esse sonho, delírio, né? Toca vira aqui, né? Era um delírio pra ele. Exatamente, era um delírio. Mas o que eu vi nos filmes, puxando agora um pouco pros filmes, pra mim te dar um resumão assim, do que eu achei dos dois filmes. A gente já teve dois, né? Teve dois. O primeiro ficou ótimo. Eu curti muito, tipo... O que ela fez? Ela dividiu metade do livro, a Viviane. Ela pegou, ela foi até a parte, assim, que ele descobre. Aí para aí, entendeu? Ai, que lindo! Aí, foi muito chocante, assim, agora acabou! Como assim acabou agora? Acho que eu tenho uma síncope. Não, aí corri pro livro. Meu Deus, essa mulher pegou metade do livro e agora? Ainda bem que, assim, tava faltando apenas um mês para o lançamento do Passionflix da segunda parte. Nossa. Estreou de 31 de julho. Aí eu fiquei. Né? Eles foram muito espertos. Só para judiar da gente. Aí a segunda parte começa daquela exatamente ali, depois que termina aquela revelação, e segue adiante e não finaliza ainda o primeiro livro. Ela vai fazer
o que ela vai fazer? Ela vai terminar o primeiro livro com 3 partes. Inclusive, já tá rodando aí pelo Instagram fotos já tô falando da terceira parte. Tá falando da terceira parte, já tem fotos, assim, se você é muito louco por esse livro, se você gostou, então você pode procurar no Instagram, tanto no do autor quanto do Passionflix, e você vai encontrar já fotos deles, de tudo que tá acontecendo, e assim, eu fiquei na dúvida quanto, será que ela vai finalizar a trilogia, será que ela vai até o fim? Isso ficou doendo assim no meu coração, meu Deus, se essa mulher parar, vai ficar muito chato. Tomara que ela faça tudo. Talvez para os próximos ela condense um pouco, porque se ela se estender muito... Eu acho que sim. Ela deve condensar o segundo e o terceiro livro, né? Em 2 filmes. Em 2 filmes, né? Ou condensar, ou misturar fatos de um e outro. Porque senão já perde até, vamos pensar da seguinte forma, se a gente está falando de uma trilogia, né? Que está ligado aquelas 3 partes filmes lá do inferno, purgatório e paraíso. O certo seria 3, né? Se você vai estender para 6, 7, 8 livros, 9 filmes, aí não dá, né? Já virou uma minissérie. Isso aí é minissérie. Eu não vou achar ruim, não, mas assim, eu acho que quebra, né? Porque ela tá fazendo nessa coisa assim, mas como é um canal de streaming, eu fiquei na dúvida se ela tem essa possibilidade, se ela vai fazer isso, mas assim... De estender, se vai, assim, né? De estender. Vai continuar o investimento nisso daí. Exatamente. Eu acho assim que tem bastante visualização, pelo que eu soube de alguns meninos que eu comentei no Instagram, elas disseram que tem bastante visualização, que é um dos primeiros filmes, inclusive assim, é um dos filmes que tem sido mais visto na plataforma e é um dos que chamou mais atenção. Já tinha outros lá, de outros livros, mas que esse está sendo bastante visualizado e está sendo sucesso por enquanto para ela. Então, a direção dela eu aprovei. Teve gente que achou assim um pouco lento o primeiro filme aí, mas eu acho que não. Eu acho que não é aquela produção hollywoodiana com todo aquele aparato, com todo aquele marketing, mas ficou muito bom. Mas ficou bom. Pra quem gosta, né? Sim. E a proposta da Passionflix é justamente isso, é pegar esses grandes romances aí que fizeram sucesso. Exatamente. De escritoras renomadas, né? E passar para tela, né? Transformar em formato de filme. Só que o que eles têm hoje em termos de investimento em cenário, figurino, tudo, é pequeno. Então você vê as cenas, elas são mais simples. Então não espere também cenas elaboradas, efeitos especiais, né? Que não acontece isso, fica uma produção mais simples. Talvez isso às vezes pode ter, para algumas pessoas pode ter, nossa, mas que coisa mais... Eu acho que foi isso. Talvez seja isso, né? E não a história em si, né? Exato, mas como você falou, a proposta deles é pegar os livros, e o que eu achei foi o seguinte, ela não baseou o filme no livro, ela tá fazendo igual ao livro, entendeu? Isso aqui é o bom, porque a gente às vezes pega um livro, lê, aí o diretor vai, muda tudo, e não fica igual, e a gente como leitor, a gente se sente um pouco traído. Exatamente. Tipo assim, eu sei que ela vai fazer o Gabriel todo, mas eu penso o seguinte, ela nunca vai fazer Noite de Florença, eu acho que não vai conseguir, porque é sobrenatural, entendeu? Minha ilusão morreu. O investimento em efeitos especiais ali já cortou barato, né? Já cortou o barato. Eu disse, ela não vai conseguir. Chorei. Não sei. Vamos ver se a Passionflix crescer, né? Porque ela é por assinatura. Ela depende dos assinantes para estar fazendo. Ela fechou vários contratos de autoras. Tem Sylvia Day dentro do... Tem a Jodi Ellen Malpas agora também. Ele fechou vários com várias autoras que são conhecidas. Talvez não são tanto aqui, também. Mas lá fora são muito conceituadas em termos de romance, porque é um canal de romance, é um streaming de romance. Então, talvez o que tenha talvez os romances que tenham muita elaboração, né? Muito efeito especial, transmutações, ou talvez não aconteça, ou se acontecer, talvez peque um pouco, né? Mas enfim. Mas é isso. A trilogia eu super indico. Então, seja na adaptação, seja o livro, mas primeiro ler. Eu gosto mais de ler, porque os diálogos eles são mordazes. Os diálogos são pega pra capar. São diálogos fluidos. Bem inteligentes. Inteligentes, é aquele diálogo do jeito que eu gosto, que arranca, tem farpa, sabe? Tá saindo farpa e faísca toda hora, seja entre os principais, seja entre os personagens secundários. Então a gente tem a Juliane, a mocinha, tem o Gabriel. Olha pra ele e diz, você me machucou, isso você também.
Tipo assim, toma lá da cá. Ninguém fica sem resposta, né? Toma lá da cá. Todo mundo leva uma. É muito bom. E a gente tem personagens secundários, o Paul, que também ele aparece ali como se fosse montar um triângulo amoroso, né? O Papa Anjo, né? Que aí vai causando certos ciúmes no Gabriel no começo, apesar, né? Também, tão fofo. Tem a Krista, que é, vamos dizer assim, a Mrs. Robinson do Gabriel, né? E aí tem outros personagens que vão aparecendo e a gente vai vendo a importância deles na formação do caráter do Gabriel. Os pais dele, a Rachel, a irmã. A Paulina, né? A Paulina é uma personagem lá que namorou com o Gabriel, que levou toda essa muvuca na vida dele, levou o Gabriel a parar no pomar, entendeu? Foi ela que fez ele parar lá. Pois é. Então é isso, assistam, quem puder assistir, quem puder ler, leia. Provavelmente, não sei se a editora vai lançar a trilogia, relançar a trilogia no Taim, que seria... eu pensei, acho que provavelmente, como é que a gente está num momento ainda assim de incertezas quanto às novas publicações, eu espero que a editora lance, né, relance essa trilogia, já Você viu que deu uma sumida? Você viu que deu uma sumida os livros? Deu uma sumida, encareceu bastante também. A gente tem muitas um coisas aí. Caro. Exatamente. Eu achei que foi um indicativo. Eu disse, olha, talvez eles tenham recolhido, sei lá, para lançar com as capas igual as dos filmes. Taim, né? Que foi com a capa baseada no filme. Né? Só que a gente não tem ainda, só tem o primeiro. Talvez ele lance o primeiro com a capa do filme, do filme, né? Seria muito bom. Vamos ver. Talvez eu sou assim, eu adoro. Se eu gosto muito, eu quero todas as capas. Mas você sabe a quantidade de marcadores que eu tenho de trecho, porque eu tenho a mania de marcar diálogos e passagens interessantes do livro. Eu gastei zilhões aqui de marcadores, de post-its nos 3 livros. Eu gosto de post-it, eu não gosto de grifar, Não, que é um sacrilégio riscar um livro, fala sério, vai. Dobrar a folha, então, é a morte. Nossa, se você quiser, até manda uma foto para você ver a quantidade de passagem, para você ver como o livro me prendeu. Então leiam, assistam, vale super a pena conhecer a história desse professor da arte metidinho a besta, arrogante, que depois, meu Deus do céu, malvado, né? Que depois tem uma história de um passado bem obscuro, ainda está tentando se livrar do álcool, né? E ele é um colecionador de artes também, assim, né? Singelo, vinho. Mas vinho, tudo. E conhecer essa passagem desse romance com a Juliane, que é uma moça doce, que vai aparecer na vida dele como ela é uma salvadora, na verdade, mas ao mesmo tempo ele também salva ela para proteger ela de um passado que a família dela é uma família, vamos dizer assim, desconexa totalmente, né? Tem álcool no meio, tem violência, os pais dela são totalmente omissos enquanto assim, né, em relação a ela. Então a gente vê ali que tem traumas todos. Dos traumas, então aí você vê a evolução dos personagens, ela tentando ganhar o mestrado dela, ele como eles tiveram uma jornada dos personagens bem legal, né? Mesmo. Então teve toda essa coisa, ela vem como uma âncora, assim, para aterrar ele no presente, deixar o passado em paz, e ele vem para a vida dela para cuidar da jovem indefesa, magrelinha, baixinha, zoiuda, né? Então ela briga bastante, né? Ela briga, depois ela vai. Entendeu? Mas assim, essa questão dessa ambiguidade, né, de personagem. A gente vê ele pelo porte físico dele e ela pelo dela. Você vê assim que tem muito a ver também com as características mais profundas deles. Mas isso. Com certeza. Super indico. A gente não soltou spoiler, a gente só falou do livro, mas sem passar a gente não soltou. Não. Dá pra ouvir legal que eu soltei, sem chatear. O único spoiler que eu soltei foi o da Rachel, que é a irmã dele. Não dá pra ler. E a melhor amiga dela, pronto, já falei. A melhor amiga dela, pronto, acabou. Pois, gente, tirem suas conclusões. Tirem suas conclusões, o jogo está lançado. Eu também super indico, assim, eu acho que vale muito a pena. Eu comprei porque, assim, eu só compro livros que eu gosto. Geralmente eu escuto audiolivros e quando eu gosto demais, aí eu compro, porque, assim, vale a pena ter na estante, porque hoje em dia espaço é complicado para quem gosta de livro. Quem gosta de ler. Eu amei, super indico os livros,
Os filmes também são muito bons. Se você procurar, você acha. Eu não vou dizer o que eu fiz, eu vi. Eu saí catando. Vou achar esse filme, achei. Assisti e tá morto. Porque assim, eu não gostei de todos os filmes, então eu não fiz assinatura. Mas eu amei, gostei demais dos livros. E a nossa conversa foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Quer falar mais alguma coisa, Viviane? Acrescentar? Eu espero que tenha aguçado a curiosidade do pessoal para ler, né? Vamos lá, vamos ler. É leitura importante. Não só essa trilogia, vamos ler outros livros. Tem muita coisa. Também. Tem os livros da Nazaré também, né? Estão lá no Amazon, gente. Alma e Sangue, vão lá. Pois é. Pois então é isso. Vou me despedindo aqui. Vou deixar um beijo mordido com vocês. Viviane, prazer em falar com você. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. E precisando, estamos aí, só chamar. Vamos ter outras. Oba, você bora lá. O próximo livro, se você quiser, tá certo? Beleza. Pois então, pessoal, muito obrigada. Clica aí no Obrigada joinha, compartilhe. Beijão. Tchau. Beijão. Tchau, tchau.